Boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Bruno Pinotti, sou médico cardiologista, especialista em arritmias, e instrutor da American Heart Association, que foi o órgão citado pela nossa colega anterior, que é o curso ACLS, é um curso de emergência cardiovascular. Então, eu trago aqui para vocês hoje o meu tema, que é parada cardiovascular ou cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar. E já quero provocá-los... Para quem está falando? Oi? Qual é o teu público-alvo? Leigo, fala no microfone. Estou falando para o público leigo, então vou explicar para eles sobre a parada cardíaca extra-hospitalar. Inclusive, eu já quero provocá-los aqui. Quem aqui já ouviu falar de uma pessoa que estava correndo e teve uma morte súbita ali correndo? Ou estava numa academia, treinando, semana passada mesmo, a gente viu aí na TV, nas redes sociais, né? Rede social que passou a ser o jornal de muita gente aí também. Então, lá, a pessoa estava lá treinando e teve uma parada cardíaca, tá? Ou correndo, ou numa empresa mesmo, o meu colega de trabalho. Alguns dias atrás, eu estava lá na sala de exames, fazendo o exame de um paciente, passou um pessoal correndo assim, entrou no elevador, desceram para o pronto-socorro. Rapidamente, aos gritos, e eu ouvi uma mulher gritando, ela não desceu junto, eu cheguei lá até ela, me identifiquei, ela viu, eu estava de jaleco, cheguei, mas mesmo assim eu me identifiquei, falei, posso ajudá-la, senhora? Ela me disse assim, doutor, há 21 dias, exatos 21 dias, eu perdi o meu filho em casa, ele teve uma parada cardíaca em casa, e ele morreu por demora no atendimento, porque o SAMU, o resgate, demorou para chegar. Tá, mas cá entre nós, e até o SAMU, o resgate chegar? Ela não podia ter feito nada, ela ou as outras 4 pessoas que tinham na casa com ela? E aí que eu quero provocá-los e trazer a importância desse tema para vocês, que é o quê? Se eles lá, aquele pessoal lá, tivesse tido a instrução que eu estou trazendo aqui, que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou colocar rapidamente para vocês, sobre como abordar uma vítima inconsciente, checar se ela tem pulso. E como é que a gente faz isso? Colocando o dedo aqui, ó, aqui tem o famoso, os homens, o pombo de Adão, nas mulheres aqui na região do meio do pescoço, e a gente desce 2 centímetros aqui para a lateral. Simples assim, com os 2 dedos, todo mundo pode fazer. Ah, mas eu não tenho pulso. Então, você não pertence a esse plano. Devia ter. Então, tenta buscar para o outro lado. Então, puxa para o lado direito, não achou, para o lado esquerdo. Para uma vítima inconsciente, nós temos até 10 segundos. Tem que ser rápido. Se o coração não estiver batendo, eu tenho que fazer algo, eu tenho que agir, eu tenho que ter uma ação. Eu não posso ficar ali 20 minutos procurando o pulso no paciente. Ah, eu não achei aqui, eu vou lá para os pés, eu vou lá para a virilha. Não achou aqui por 10 segundos, a gente já está autorizado a iniciar as compressões torácicas. Tá? Por quê? Um paciente desse, uma pessoa dessa, morre, como está aí o exemplo que eu citei para vocês, porque o SAMU demorou para chegar. Se alguém lá tivesse feito a massagem cardíaca, que na verdade, cá entre nós, quem faz massagem é massagista, o nome correto é ressuscitação cardiopulmonar, a gente vai falar RCP, que é a sigla, né, de ressuscitação cardiopulmonar. Então, feito a RCP adequadamente, e mais, a maioria dos casos, mais da metade dos casos de parada cardíaca extra-hospitalar, pasmem, precisa de choque. Alguém aqui já ouviu falar do DEA, desfibrilador externo automático? Doutora Isabela ali, né, doutora? O DEA é o desfibrilador, é o aparelho que vai administrar o choque. Se mais da metade das pessoas que param lá fora do hospital, aqui, por exemplo, quem aqui garante com 100% de certeza que está isento de ter uma parada? A qualquer momento, né? E eu sempre falo que esse conhecimento tem que ser sempre compartilhado, porque adianta eu, como cardiologista, saber fazer manusear uma parada cardiorrespiratória? E se eu cair duro aqui agora? Quem de vocês vai saber, tirando a doutora Isabela ali, vai saber me dar o primeiro atendimento? Por isso que isso é válido, isso vocês têm que transmitir para as pessoas. Quer ver? Uma outra provocação que eu faço. Quem aqui sabe se tem desfibrilador no condomínio que mora?
se tem desfibrilador no clube que frequenta. Se na empresa que você trabalha tem desfibrilador, olha lá, 1, 2 pessoas, 2 pessoas, de quantas que nós temos aqui? E se alguém cair lá, mais da metade precisaria de massagem cardíaca, que é RCP, e choque. Tem choque lá? Tem um aparelho para dar o choque? Quer ver 2 exemplos como isso é importante? Isso é o que traz a pessoa de volta, isso é o que salva vidas. Nós estamos falando de mortalidade cardiovascular. Vou trazer para vocês rapidamente 2 exemplos da diferença de uma pessoa que teve assistência com desfibrilador e de quem não teve. Jogador Serginho, 2004, estádio do Morumbi, um jogo contra o São Paulo, inclusive, meu time do coração, caiu na grande área e entraram rapidamente ali a equipe, iniciaram, reconheceram a parada cardíaca e iniciaram as compressões. Só que, pasmem, no estádio do Morumbi não tinha o DEA. Hoje tem, porque hoje é lei, mas na época não tinha o DEA. Morumbi, estádio fora do hospital, mais da metade das pessoas fora do hospital precisam de choque. Perfeito, ouvi todo mundo falando baixinho aí, mas falando, a maioria. Precisam de choque. Foi dado choque no Serginho? Não. Ah, mas levaram ele para o Albert Einstein, hospital lá de referência, de ponta. Não, mas o básico não foi feito, bem feito ali. Ou seja, qual que foi o destino do Serginho? Morreu. Quer ver o contraponto disso aí? Jogador Eriksen, na Europa, jogador da Dinamarca, 2021, um jogo contra a Finlândia. O jogador Eriksen recebeu um lateral, está lá o vídeo para vocês verem no YouTube, recebeu uma bola do lateral, tocou a bola e caiu duro ali. Entraram rapidamente a equipe, né, os médicos, os paramédicos lá, e lá reconheceram e iniciaram a ressuscitação cardiopulmonar. Qual que foi chegou uma ambulância rapidamente também, desceram com o desfibrilador. Qual que foi o desfecho do Serginho, do Eriksen, perdão? Foi dado um choque e o Eriksen está vivo. Colocaram o CDI depois nele, que é aquele marca-passo que dá choque. Ele está lá com o CDI. Mas vocês aí, queriam estar no lugar do Serginho ou com o marca-passo mais vivo? Entenderam? E o Eriksen hoje está jogando futebol, inclusive fez um gol na última Eurocopa. Está vivo. Olha a diferença entre você proceder uma reanimação cardiovascular correta, cardiorrespiratória correta, proceder às manobras corretamente e dar um choque no momento adequado, foi a diferença entre o Serginho estar morto e o Eriksen estar vivo hoje jogando futebol. Essa é a importância de vocês. Como eu falei no início, isso tem que ser feito precocemente. Isso tem que ser feito rapidamente. Cada 1 minuto que eu demoro para prestar assistência para um paciente desse, eu perco 10% de chance de sobrevida. Sabe o que isso significa? Que se eu demorar 10 minutos para atender um paciente desse, ou para dar alguma assistência, foi o que aconteceu com a paciente lá no hospital, alguns dias atrás, que eu falei para vocês que o filho dela não teve essa assistência. Segundo ela, a ambulância te demorou mais de 15 minutos para chegar. Façam as contas. 1%, 1 minuto, 10%, 15 minutos, chance de sobrevida praticamente zero aí, né? E a estatística está aí comprovada, o filho dela foi a óbito, foi levado para o hospital, mas já chegou lá sem vida. Tá? Então, eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, nessa apresentação, a importância de vocês saberem manusear, tá? Um paciente inconsciente que caiu duro ali na sua frente e está sem resposta, não está respondendo aos comandos, e sempre compartilhar o conhecimento. Todo o conhecimento que vocês aprenderem aqui hoje, compartilhem, porque lá na frente, ou hoje mesmo, ou mais tarde ou amanhã, pode ser um de nós, pode ser alguém do seu condomínio, pode ser um parente seu que foi lá te visitar. Ninguém está livre 100% disso. Por isso que não adianta só eu saber, eu preciso que quanto mais pessoas saibam, melhor. Quanta gente já morreu por aí, pasmem, porque o próprio médico, a própria equipe de enfermagem, não soube fazer adequadamente as manobras de RCP. Por isso que a gente tem que mais difundir conhecimento, espalhar conhecimento, quanto mais as pessoas souberem,
menos chance de morte nós vamos ter. Obrigado.